Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 19 horas mais 32 minutos. Que bênção é ter você aqui com a gente, né? Hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. E a partir de agora estamos entrando no ar, agora sim, pela rádio, TV Web Manaim. São mais de 180 países conectados conosco. E é claro, você também que nos acompanha através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você que está no YouTube também nos acompanhando, nos assistindo. Que Deus abençoe você, onde estiver, na sua casa, no seu trabalho, reunido aí com a sua família, né? Já na expectativa, aguardando o culto para daqui a pouco às 8 horas da noite. E nós estamos reunidos nesse corpo, essa família que é a igreja. Estamos nessa expectativa em comunhão, na oração, para podermos juntos recebermos uma bênção do Senhor Jesus. Olha, 19 horas mais 33 minutos. Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido irmão, ele que já tem 10 anos de ministério. Isso, são 10 anos de ministério. Está ali juntamente com os irmãos da Igreja Cristã Maranata em Duque de Caxias, no centro de Vitória. Marido da nossa irmã Érica, um abraço para a nossa irmã Érica. E pai, né? Tem 2 filhas abençoadas, são elas Ana Lúcia, que tem 16 anos, é uma jovem, e a adolescente Ana Luísa, né? Isso, é mais nova, né? 12 anos, daqui a pouco já tá fazendo 13, tá chegando aí também para ser uma jovem. Então um abraço para Ana Lúcia, Ana Luísa. E ele é natural de Vitória, no estado do Espírito Santo, já morou em Vila Velha, mas há 19 anos que ele mora ali no bairro Barro Vermelho. Estou falando do pastor, nosso amado pastor Márcio Coelho de Matos. Pastor Márcio, que alegria recebê-lo aqui no nosso pré-culto. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmão Jorge. A alegria é toda minha estar aqui compartilhando com os irmãos, a alegria, né? A todos que nos ouvem, a paz do Senhor. Amém. Prazer é todo nosso. Pastor, são 10 anos de ministério. Hoje o pastor está ali na Igreja Cristã Maranata em Duque de Caxias. Mas eu gostaria que o pastor, antes de falar da Igreja de Duque de Caxias, pudesse estar trazendo aqui para os nossos ouvintes, para os irmãos que nos acompanham no Brasil, no exterior, como é que foi a sua conversão, como é que foi o encontro com o Senhor Jesus. Se já nasceu no lar evangélico, mas depois viveu a sua experiência, como é que foi a sua trajetória, pastor? Eu tenho assim uma alegria muito grande, não é, de dizer, como não tenho que esconder a minha idade. Eu nasci 1 ano antes da Igreja Maranata ser aberta, né? O Senhor fazer este chamado. E minha mãe, não é, que era da tradição, ela integrou este grupo logo no início, né? Então eu tinha 1 ano quando a igreja começou. Aí minha mãe, já uma mulher de oração, já me educou na doutrina, na oração, na igreja, nos cultos, de forma que assim eu tenho uma alegria muito grande as maiores lembranças que eu tenho da minha infância são da igreja, das aulas de crianças, né? Da escola dominical, né? Então era assim, a família toda na igreja, no domingo também, no meio de semana também, mas no domingo ia a família toda. Esta é minha alegria. Mas a grande experiência que eu tive já assim entrando na adolescência, quando eu fui batizado com o Espírito Santo aos 12 anos de idade. Glória a Deus. Como é que foi esse momento, pastor? Foi uma maravilha. Assim. Onde o senhor estava? Estava em casa, estava na igreja? Como é que foi? Eu estava na igreja, né? O Senhor, era um culto maravilhoso, né? O Senhor usou uma irmã, né? Dizendo que queria dar dons espirituais às crianças, né? E eu fui tomado de uma alegria tão grande, né? Que eu levantei e orei e disse: Senhor, eu quero esta bênção. Aleluia. Né? E naquele momento o calor do Espírito Santo envolveu a minha vida. E assim o pessoal disse que depois daquele dia eu já era um servo do Senhor. Mas aí mudou toda a minha adolescência, né? Mudou toda a minha vida de escola, o meu jeito de falar. E eu tenho assim a alegria de dar esse testemunho. E nessa época foi em Vila Velha ou em Vitória? Foi em Vila Velha, Vila Velha, né? Minha família é daqui de Vila Velha. E qual igreja especificamente? A gente estava na igreja de Ataíde, né? Eu era criança lá em Ataíde. Aí pouco depois nós abrimos a igreja em Aribiri, que é o bairro onde
onde a minha família morava, ainda minha mãe mora lá, né? A igreja de Aribiri ficou um tempo com a Taíde, depois ficou com Vila Velha 1, né? Que mandava o diácono. E foi um período de muito trabalho. Glória a Deus. Bom, aí veio essa grande experiência aos 12 anos, mas quando é que o pastor começou ali a trabalhar na casa do Senhor já como obreiro, né? Na casa do Senhor. O senhor lembra dessa época? Como é que foi esse chamado? Obreiro, depois aí com o diaconato. Vamos até o diaconato. Vamos contar essa jornada, essa assim, caminhada. É assim, hoje nós, graças a Deus, né? A igreja tem uma estrutura, mas naquele tempo, irmão Jorge, as igrejas eram muito pequenininhas. Então, assim, a primeira vez que eu dirigi um louvor na igreja, eu tinha 12 anos, né? E com 14 anos eu ficava na igreja no meio de semana, que o diácono não estava lá. Eu não pregava, então a igreja era só pelo Espírito Santo mesmo. Louvor, aí eu dirigia louvor com 14 anos. Era né? necessidade daquela época. Era necessidade da época. Mas aí com 16 anos já eu me tornei um obreiro já, né? Mais consciente, e graças a Deus trabalhei com muitos pastores, né? Então tive muitas orientações, né? O diaconato veio antes ou depois do casamento? Depois do casamento, né? Aí eu também, assim, estudei um pouco fora, então eu casei um pouco mais tarde, né? Uhum. Aí, mas sempre integrado na igreja, né? Fui para São Paulo estudar, depois voltei e conheci minha esposa, que é paulista, aqui em Vila Velha. Isso mesmo. E como é que foi esse encontro aí com a nossa irmã Érica, né? A sua esposa e essa família abençoada hoje na presença do Senhor. Como é que foi o encontro? Como é que a nossa irmã Érica entrou na sua vida? Pois é, ela tinha se convertido, né, na igreja de Vila Velha 1, mas eu não a conhecia. Foi num encontro, numa reunião de jovens, lá em Jaburuna, não é? Eu lembro que quem pregou foi até o pastor Diniz, né? E ele pregou sobre o Eliezer na beira do poço, não é? Olhando ali quem chegava, né? E ele até fez uma brincadeira. Olha, agora vocês estão aí na beira do poço, né? E mal sabia que aquele dia eu ia encontrar a Érica, não é? Voltando para casa, né? Aleluia. E a partir daí oramos e fizemos este compromisso e estamos na presença do Senhor. Quanto tempo já de casamento, pastor? Nós temos de casados? 19 anos de casados. Glória a Deus. Fizemos agora. Aí já chegou, aí veio elas, né? As bênçãos da casa. A Ana Lúcia, que hoje tem 16 anos, e a mais nova, a Ana Luísa, né? Como é que foi a chegada aí dessas servas do Senhor, das suas filhas? Sempre uma alegria muito grande, não é? A Ana Luísa veio, a gente tinha três anos de casados, né? E a Ana Luísa hoje é uma estudiosa da palavra do Senhor, até me cobra, o pai, estudar a palavra comigo, né? Olha. Ontem à noite mesmo. Agora está num período muito feliz, não é? Está aprendendo instrumento. E a Ana Luísa, com 12 anos, também está tendo as suas experiências, né? Já veio em 2010, 5 anos depois. E a nossa família, graças a Deus, está aí, alegre na presença do Senhor. Aleluia, sem dúvidas, né? E, bom, chegou a nossa irmã Érica e pastor, logicamente, foi levantado um diácono na presença do Senhor. E como é que foi o diaconato do pastor? O diaconato também foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu confesso que, assim, a gente ora, mas eu não esperava, né? Houve uma vigília no Manaim, né, em 2004, né, com o pastor Sérgio Souza, ele estava lá em Barro Vermelho, e eu fui para o Manaim, assim, para a vigília, né? E lá na vigília mal sabia eu que o Senhor tinha revelado, e quando anunciou o meu nome, o Senhor revelou para o diaconato o irmão Márcio, né? Eu não me contive, né? De lágrimas de alegria, né? Aleluia. Porque nós sempre somos assim, não é? Queremos, mas sabemos que não merecemos, né? Nós somos devedores. Agora estava devendo um pouco mais. Então veio o diaconato e depois como é que veio a unção, o chamado para ser ungido, a ordenação? Como é que foi esse período? Como é que foi essa experiência, pastor? O diaconato eu andei em várias igrejas, né? Aí estava na igreja da Praia do Canto, né? Trabalhava lá no culto do meio-dia, também com o pastor Sérgio, depois com o pastor Gilson, né? E foi em 2009, né? A unção, foi todos dois em dezembro, já no final do ano, quando
o presbitério colocou diante do Senhor, apresentou ao Senhor meu nome e eu recebi esta bênção. Agora estava assim, dependente e devendo mais, né? Mas assim, o que me chamou muito a atenção foi como que a igreja, né? A igreja orava, né? E a alegria da oração respondida, e como que a minha dependência então era da oração da igreja. Isso é que eu trabalho com as irmãs na Praia do Canto, as irmãs de oração, né? As visitas. Então eu sempre cresci muito ali com aquela igreja, foi a minha experiência. Glória a Jesus. Por isso a importância da igreja, ela orar pelo irmão, pelos irmãos que estão ali, obreiros, para serem levantados ao diaconato, porque na igreja, na obra do Senhor, são levantados aqueles que o Senhor tem chamado, né? Através da palavra, dos dons espirituais. Como é importante, né, pastor? Os dons espirituais. Ontem mesmo a irmã na live que estava assistindo ali contou que ela viu ali um diácono. Ela teve uma visão que chegava um anjo e tocava com a espada no ombro dele, né? Uma espada de fogo, né? Ou seja, o diácono já estava sendo chamado para o ministério, né? E com aquela responsabilidade de poder agora estar cuidando do rebanho, das ovelhas. Então, por isso que a igreja deve orar pelos irmãos que estão na igreja, os irmãos que são diáconos, os irmãos servos de Deus, valentes, né, na casa do Senhor. É importante a sua oração, porque assim vem o mover, né? O mover das águas, e o Espírito Santo começa a operar, aí começa a entrar os dons espirituais. Isso é maravilhoso ver o resultado da oração da igreja, não é, pastor? Sim, e isso é assim, é porque esses dons também são a nossa direção, não é? Que a gente anota e guarda, não é? Quando para dirigir a vida, e mostra o quanto nós somos dependentes do corpo, né? Porque esse é o que eu chamo assim do acolhimento espiritual, né? Esta comunhão, uma igreja que nos ajuda também, porque o Senhor fala dirigindo, mudando, aconselhando, até repreendendo, mas isso com muito amor. Isso nos faz muito bem. É verdade, glória a Deus, sempre com muito amor, o rebanho o pastor cuidando desse rebanho do aprisco, e nós glorificamos muito pela vida dos nossos pastores. Agora, pastor, na sua trajetória, nesses 10 anos de ministério, tem alguma experiência notável que o pastor sempre lembra e quebranta, e uma experiência que marcou o seu ministério? O pastor gostaria de estar contando aqui para os nossos irmãos que nos acompanham? Sem dúvida. Quando eu fui ordenado, a primeira igreja em que eu estive, não é? Cheguei lá num momento até muito delicado, né? Mas eu fui orar ao Senhor e resolvi dizer para os irmãos ali: olha, eu vou telefonar para cada ovelha que está ferida aqui. Eu vou orar ao Senhor um dia e vou telefonar, né? E tinha uma irmã, né, que ela estava assim, muito enfraquecida, aborrecida, né, tinha se afastado. E eu fui orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu agora quero uma experiência de como cuidar da ovelha, né? Nós que estudamos mais, assim, às vezes temos esse negócio de limitar a razão, né? E um dia o Senhor disse: liga hoje para essa irmã, né? Aí eu liguei, telefonei para ela e disse: minha irmã, eu gostaria de conversar com a irmã sobre a sua situação e, assim, a irmã aceitaria conversar com o pastor? Eu posso ir aí na hora do culto, então estou indo para o culto agora, se a irmã quiser, eu deixo um diácono. Ela disse: vem, pastor, tenho meu esposo está em casa, o esposo dela também era de uma outra igreja evangélica, mas eu quero conversar com o pastor. Aí eu cheguei lá e disse assim: pois é, irmã, vamos conversar então e ver o que o Senhor tem para falar. Ela disse: não, eu quero contar para o pastor que eu tive um sonho, né? Aí eu disse: vamos consultar o sonho, se é do Senhor. Consultamos. Aí disse: pastor, eu tive um sonho que era assim, um anjo vinha aqui e ele mesmo dizia: olha, você saiu da igreja, mas volta para a igreja, volta, não é? Porque você saiu de lá sem o meu conselho. Meu Deus. Aí eu falei assim: pois é, minha irmã, agora que palavra eu vou dar para a irmã a não ser volta, não é?
Então, assim, eu vi como que a oração, né, já tinha movido todas as coisas. Aleluia. E a dependência da oração é esta. Isso, assim, foi muito marcante para mim. Glória a Jesus. Em Mateus 15, 24, o Senhor Jesus, ele fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Né? E era uma ovelha que estava ali, já se afastando, né, do aprisco, do rebanho. E o Senhor já havia dado sinal, né? Pois é. Dado sinal para ela. E o pastor foi lá, na verdade, né, para, logicamente, cuidar da ovelha. Mas o Senhor já estava operando, né, pastor? O Senhor já estava operando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele tem sido o nosso pastor. Glória a Jesus. Tem cuidado de todos nós. Aleluia. Olha, 19 horas mais 48 minutos, 19 horas mais 48 minutos. Pastor, não tem como mencionar aqui também o nome do pastor, é pastor Márcio Coelho. O pastor tem parentes, tem alguém na família que já foi pastor, que está pastor da família. Só tem o pastor Márcio? Não. Ou tem mais, ou teve mais? Não, essa é uma bênção também, né? Eu nunca me apresento assim, né? Mas o pessoal sempre pergunta, né? O pastor Jairo, né? Era o meu tio, né? Me deu muitos conselhos. Pastor Jairo Coelho. Isso, muitos conselhos quando eu era obreiro, né? Ele às vezes conversava comigo e dizia: Márcio, um dia você deve ser pastor, eu creio. Então eu vou lhe ensinar algumas coisas. Eu guardei alguns ensinamentos, alguns ensinos na palavra, né? Agora eu também tenho mais 3 irmãos que são pastores também. Glória a Deus. Né? Nós somos 4 pastores na nossa família ali. São 4 pastores? 4 pastores. Maravilha. Qual o nome deles? É o pastor Josias Coelho, né? Aí o pastor José Coelho, que é muito conhecido aqui. Aí tenho eu, né? E o meu, abaixo de mim, né? Mais novo que eu, o pastor Marcos Coelho. Então, família de ministérios, né? Glória a Jesus. Tem mais 2 diáconos, né? E da minha irmã, a única irmã que eu tenho, o esposo dela também é um diácono. Glória a Deus. Bom, estamos quase terminando aqui essa conversa com o pastor Márcio Coelho, e não tem como mencionar, mais uma vez, o pastor Jairo Coelho, servo de Deus. Irmãos conhecem o pastor Jairo, estava ali sempre no presbitério, sempre no Manaim, sendo usado da palavra, nos dons espirituais, sendo muito usado profundamente pelo Senhor, as evangelizações do Brasil, no exterior, e um homem de Deus que serviu ao Senhor nesta obra. Teve algum momento, alguma experiência que você teve juntamente ali com o seu tio, o pastor Jairo? Algo que marcou também a sua vida, que carrega para o seu ministério? Sim, teve ele na oração, né? Ele sempre foi um homem de oração, né? Minha mãe também, a irmã dele, é uma mulher de oração. Ele dizia: Márcio, olha, você nunca faz nada na igreja sem consultar ao Senhor. Até uma visita, você pede uma palavra ao Senhor. E ele, sabe que era um homem que tinha muitas experiências na palavra, né? E ele me ensinou isso. E um dia eu fiz uma pergunta ao Senhor, né? Que ele me ensinou e disse: Senhor, eu vou a tal lugar. Aí a palavra saiu assim: sim, não é? O Senhor é contigo. Então, aleluia. Assim, ele me ensinou muito isso, de buscar as experiências com a palavra. Glória a Deus. E isso, assim, foi algo que me marcou muito, né? Aleluia. Glória a Deus. Bom, estamos conversando com o pastor Márcio Coelho, sobrinho do saudoso pastor Jairo Coelho. E o pastor Márcio vai trazer uma palavra daqui a pouco às 8 horas da noite, via satélite, né? Claro, pelas nossas plataformas digitais. Já ele vai para o estúdio 4, onde estará ali à frente do culto. E, pastor, falando em palavra, ainda em palavra, qual será o texto daqui a pouco no culto às 8 horas da noite? A palavra desta noite será no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Né? E o tema é exatamente esse: o quão importante é você olhar para o alto. Porque todas as bênçãos deste salmo vêm daí. Olhar para o alto é olhar para o Senhor. Glória a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, já deixa aí sua Bíblia aberta em Salmo 121. E daqui a pouco o pastor Márcio Coelho estará entregando uma palavra revelada pelo Espírito Santo. E você, é claro, vai receber uma bênção da parte do Senhor. Ore pelo pastor, ore por este culto e peça a Deus uma bênção para a sua vida. Pastor, alegria recebê-lo aqui em nossos estúdios. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus continue sustentando os pastores da família, né? São muitos, são 4 pastores, e
Que Deus abençoe também seu casamento. Um abraço para... Ô, irmã Érica, um abraço para a senhora. E também aí para as filhas, né? A Ana Lúcia, que é mais velha, a Ana Luísa, essa família abençoada. E os irmãos ali de Duque de Caxias, no centro de Vitória. Tem muita história aquela igreja ali de Duque de Caxias, hein, pastor? Qualquer hora dessa, nós vamos... O pastor vai vir aqui só para contar as histórias de Duque de Caxias. Vai fazer vamos relacionar ali as experiências, né? Porque eu conheço muitos irmãos que se converteram ali, na igreja de Duque de Caxias. Louvado seja Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigado e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço. Que Deus abençoe.